Vamos lá, vamos começar a entrevista com o Rabino Shimon Brand. É um rabino muito conceituado no Brasil. Ele é um rabino muito conhecido, muito importante no Brasil, e ele tem cuidado de muitos benoas, né? Hoje em dia, comunidades benoas estão crescendo muito, e ele tem cuidado de muitos benoa, né? Dessas comunidades. Uma pessoa que nós respeitamos muito, que é muito estudioso da Torá. Há muitos anos eu queria que ele mesmo se apresentasse, falasse um pouquinho dele, para que a gente pudesse saber quem é o Shimon Brand. Ok, uma boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade desse espaço que foi cedido pela amiga Paula, e nós sempre estamos preocupados em transmitir conteúdos de uma forma desenvolta, de uma forma direta, né? Eu tenho 61 anos, 61. Eu sou casado, tenho 5 filhos casados, eu tenho 14 netos, a maior parte deles morando nos Estados Unidos e 2 meninas em Buenos Aires. Nós somos do movimento Rabat Lubavitch, eu sou emissário do Lubavitch Rebbe, num centro judaico na Granja Viana, a 45 minutos de São Paulo, na região de Cotia, no entorno da Raposo Tavares. Nós temos uma dupla formação. Passamos alguns anos nas arcadas do Lago São Francisco, no curso de Direito da USP, e, ao mesmo tempo, somos formados como rabino em Nova York. Então, nós procuramos divulgar ao máximo, aproveitando a facilidade da high-tech, high technology, que é a internet. Hoje em dia, a difusão, a divulgação de valores de todos os tipos de natureza, de conteúdos, de informações, de todos os tipos de ideologia, são transmitidas pela internet. Mas o nosso grande objetivo é fazer desse mundo um mundo melhor, ao encontro de um dos princípios fundamentais do judaísmo, que é a redenção. Um mundo ideal onde haja a paz e a harmonia entre todas as nações. Então, o trabalho de um rabino ortodoxo, nós somos ortodoxos, ou seja, praticantes do judaísmo milenar, do judaísmo original. Nosso trabalho é aproximar as pessoas de Deus, particularmente o povo de Israel. O judaísmo não é proselitista. Para outras religiões, quem não compartilha as mesmas ideias pode ser herege, pecador, pode ir para o inferno, mas no judaísmo, cada qual tem que ter a sua ideologia, pode ter a sua ideologia, a sua religião, desde que todos cheguem a um único Deus, um Deus infinito, acima do tempo e do espaço, o Deus único, acima de todos os parâmetros, um Deus adimensional, que ele é o Todo-Poderoso. Então, na verdade, também procuramos aproximar os Bnei Noach. Qual é a ideia de Bnei Noach? E temos pela Torá a obrigação de todas as nações do mundo de se conectar com Deus por intermédio de 7 leis universais. E, na verdade, toda a humanidade é uma questão de tempo se sintonizar com Deus, porque a maior parte da humanidade tem um bom coração. E um bom coração no destino de uma pessoa é extremamente decisivo, porque quem tem um bom coração só pode acabar se dando bem, porque ele se assemelha ao seu Criador. Deus é a bondade absoluta, e quando ele nos criou a sua imagem e semelhança, a imagem, a referência à faísca divina que nos anima por dentro, que é a alma, semelhança ao poder de livre-arbítrio, de discernimento. Quando ele nos criou semelhantes a ele, assim como ele é infinitamente bondoso, ele quer que nós também sejamos bondosos. Então, ser bom é ficar parecido com Deus. Ser bom, além de se aproximar de Deus, é se assemelhar a Ele, ao nosso Criador, que é o nosso objetivo maior. Aproximar as pessoas. Presencialmente,
é um pouco mais limitado, requer um esforço maior, um empenho maior, é outro tipo de experiência, mas por meio da internet conseguimos chegar a muita gente. E existe uma frase de efeito no Talmud, uma obra de quase 2.000 anos, que está escrito o seguinte: palavras que saem do coração entram no outro coração. Se ainda não penetrar no outro coração, é porque realmente não saem do coração do interlocutor que está procurando transmitir o conteúdo. Então a gente procura ser razoável e coerente com a nossa proposta de vida, que é acender velas. Cada ser humano tem uma alma, e a alma é comparável a uma chama, a uma vela. E uma vela pode acender a outra sem perder do seu brilho original. Esse é um conceito da filosofia judaica hassídica. Então, nosso trabalho é de acender velas. E cada ser humano é uma vela. Essa é uma frase dos Salmos e do Provérbios, Salmos do rei Davi, Provérbios do rei Salomão. Ner Hashem, a mesma ideia. Ner Hashem nishmat adam. A vela de Deus é a alma do homem. Assim, a vela, a gente pode pegar tal qual essa caneta, a gente pode pegar uma vela, colocar para a direita, colocar para a esquerda, mas a chama sempre vai para cima. Nós podemos pegar o nosso corpinho e o nosso intelecto, jogar no capitalismo extremo, jogar no comunismo extremo, jogar em todo tipo de ideologia, picaretismo, periquitismo e sei lá, tantas outras, tudo que termina em ismo, e às vezes a gente trilha por caminhos, águas turvas e caminhos tortuosos. Nós podemos fazer o que quiser com o nosso corpinho e com a nossa mente, mas a alma, pela sua natureza espiritual, tal qual a chama de uma vela, que mesmo inclinando a haste, a chama sempre que crepita e flameja em direção ao alto. Paraíso, vai descer aqui na Sim. Terra ou vai estar numa outra dimensão? Essa é a pergunta. Se ele vai descer na Terra. Uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Um dos princípios do judaísmo é que há um propósito maior em toda a criação, em toda a vida. Não é mera casualidade a pessoa ter nascido, a pessoa viver e a pessoa passar dessa para um plano mais espiritual. Tudo tem um porquê de ser dentro de um planejamento infinito, um planejamento milimetricamente, infinitamente perfeito e calculado pelo divino. E quando atingirmos a plenitude, e estamos muito próximos de atingirmos, porque na verdade muitos acontecimentos do mundo, eles são providenciais, ou seja, o livre-arbítrio, o poder de escolha do ser humano hoje em dia, ele está achatado, ele está miniaturizado, porque existem grandes intervenções de Deus a nível mundial, por meio dos soberanos, dos países, etc, etc. Então, na verdade, existe um conceito do paraíso, mas há dois conceitos. Um do paraíso e outro do mundo vindouro. Vou explicar cada um deles. O paraíso é o mundo espiritual. O paraíso é para onde as almas se dirigem após o falecimento. O paraíso. Uma vez perguntaram para um rabino renomado aqui no Brasil o que é o inferno. Ele abriu um largo sorriso e falou: o inferno é a porta do paraíso. Para entrar no paraíso tem que passar pela porta. Na verdade, não é paraíso que se diz na Bíblia, na Torá. Não, paraíso é um conceito, e dentro do paraíso tem o Gan Eden, o Jardim do Éden, que é o paraíso, né? Gan Eden, Jardim do Éden. Então, paraíso é um conceito espiritual, onde as almas só estudam, porque não existem preceitos práticos, porque, na verdade, diferentemente do que possamos pensar, apesar dos sábios terem dito que esse mundo é um saguão, é uma antessala para o próximo mundo, eles não estão se referindo somente ao mundo espiritual. Então é necessária uma explicação para distinguir paraíso do mundo vindouro. Paraíso é o mundo das almas. Qual que é o principal mundo? O mundo das almas ou o mundo físico e material? Depende do referencial.
O mundo das almas ele é comparado aos bastidores de um teatro. O teatro é pequeno, é limitado. Às vezes o teatro de um salão de apresentações, né, de um auditório, às vezes o teatro é bem pequenininho. Mas quando a gente vai ver os bastidores, o camarim atrás das placas e das cortinas, a gente vê o mundo lá atrás. Mas, na verdade, ao palco, no teatro eu quero me referir ao palco, o palco principal, o palco da atuação, muitas vezes ele é diminuto. Então, esse mundo físico e material é limitado, mas Deus se revelou para o povo de Israel há 3.337 anos, e por extensão para toda a humanidade, com uma série de leis, nesse mundo físico e material. Quem se sujeita a entrar em quem? Será que é o corpo que se sujeita a entrar à alma? Ou é a alma que se sujeita a entrar no corpo? A alma se sujeita a entrar no corpo, que por mais elevada que ela seja, antes de vir para o mundo, quando ela é pura, quando ela ainda não pecou, antes de ela entrar no corpinho de uma criança, a alma é pura, mas ela vem buscar no corpo alguma coisa a mais que ela não tem. Então, o meio de elevação é aqui. Antigamente, os elevadores tinham botões, a maioria dos quais ainda tem, são botões que estão no lado interno do elevador. Mas agora surgiu a nova tecnologia do elevador inteligente. Em hospitais, em hotéis e grandes repartições públicas. É um elevador que tem umas letras do lado de fora. Você aperta A, B, C, D, um número, coisa e tal. Aí eles vão ver qual o elevador que está mais disponível. E você não precisa apertar nada lá dentro. Ele vai parar de andar e andar. E o número que você teclou no térreo vai te levar para o andar desejado. Esse elevador representa mais a dinâmica da nossa alma. A nossa elevação espiritual, os botões estão no térreo, do lado de fora, igual um elevador inteligente. De acordo com o botão que apertarmos no térreo, que é no mundo físico e material, a partir das nossas atitudes e das roupagens, das formas de manifestação da nossa alma, que são pensamento, fala, a verbalização do pensamento e ação, a efetivação na prática do nosso pensamento e da nossa fala, a partir do nosso comportamento nós vamos galgar, subir degraus da espiritualidade. Então, o paraíso, ele existe para as almas fora do corpo, mas é uma situação dentro dos princípios básicos do judaísmo, por mais que seja duradoura, ela é temporária, porque o objetivo final é o mundo vindouro. Aonde é o tal do mundo vindouro? É no campo espiritual? Não. É após a ressurreição, após a volta dos nossos entes queridos. Vai ser no plano físico e material. Se Deus se revelar agora, automaticamente o universo inteiro desaparece, porque ele vai ser ofuscado pela luz infinita de Deus. Mas futuramente vai acontecer um milagre, subsequentemente a revelação do Mashiach na redenção. Deus vai se revelar no mundo e, por incrível que pareça, o mundo não vai se anular perante Deus. Ele vai se refinar ao máximo, mas não vai deixar de existir. Escatologia, apocalipse, não existe no judaísmo. Pelo medo dá para conduzir bastante o gado, o rebanho, dá para condicionar as pessoas. Põe um bom medinho nela, todo mundo quer salvar a pele, então aí você acaba conduzindo o gado para o que você quiser. Mas na verdade o judaísmo não existe, porque Deus é infinitamente bom. Ele não vai fazer todos nós existirmos para simplesmente falar assim, não brinco mais. Não brinco mais, vou acabar com tudo, porque eu vou mudar a brincadeira, porque toda existência para Deus é uma brincadeira, né? Fala, não, ele não vai como uma criança assim, eu não brinco mais e vai espalhar tudo, todo brinquedo, vai jogar tudo. Não, jogar pro alto, não. Deus não vai destruir o mundo. Ele vai transformar esse mundo num mundo melhor. Então, futuramente, o céu será revelado dentro da terra. Então, a fase posterior vai ser a partir da ressurreição, onde os nossos entes queridos voltarão. Então, o futuro vai ser só no plano físico e material. Lá no paraíso vão fixar uma placa escrito assim, fechado por falta de frequentadores. Lá no inferno vão fixar com martelo e prego outra placa escrito fechado por falta de frequentadores. Ou seja,
Deus vai acabar com os bastidores, mas o palco principal, que é aqui e agora, vai continuar existindo. Excelente. Como alguém pode afirmar que a base do afirmar a base do judaísmo se o judaísmo não é uma religião dogmática? É isso mesmo que eu li? Eu tô lendo, decorando e soltando aqui. Vamos ver. Então, deixa eu ver. Então, dogma existe em todas as religiões, certo? Dogma, na ciência, é chamado de postulado. Por exemplo, na matemática, o ponto, a reta e o plano são 3 postulados. Ninguém discute a existência do ponto geométrico. Ninguém discute que a distância menor entre 2 pontos é uma reta. Na verdade, discutem porque tem, além da geometria de Euclides, tem a geometria de Lobachevsky e Riemann. Riemann e Lobachevsky, onde o plano ele não é reto, ele é curvo. Mas estou falando na matemática e na física clássica. Ninguém discute o ponto, a reta e o plano. A distância entre um ponto e uma reta, ou é uma reta e compõe um plano. Então, isso são postulados na ciência. E na religião também existem dogmas. Qual é o dogma do judaísmo? É uma religião dogmática? Não é só dogmática. Ela tem uma parte incompreensível, porque o princípio maior é que Deus é infinito e é que a nossa mente é limitada, a nossa percepção da realidade maior é muito limitada. Imaginemos nós uma formiga andando no dorso de um elefante. Eu tenho cá minhas dúvidas se a formiga tem a percepção de que ela está andando no dorso de um elefante. O elefante é uma criatura muito maior, ela foge aos parâmetros da formiga. Então, a mesma coisa, nós somos criaturas ínfimas diante de Deus que é infinito. Nós conceitualmente somos finitos. Nós nascemos, vivemos e as pessoas chegam ao término, à finalização da sua vida, porque ela é mortal, coisa e tal. E a nossa capacidade de compreensão, ela é limitada. Então, o dogma significa o lado como princípio básico, como premissa, já que Deus é infinito e nós somos finitos, a nossa percepção dele, a nossa compreensão da realidade maior e da sabedoria infinita de Deus é limitada. Então, conceitualmente, existem dogmas porque nós não conhecemos a veracidade maior e as causas maiores da existência e da realidade maior na qual nós existimos. Então imagine, o profeta, um dos profetas, nos revela que a seguinte ideia, por meio de um verso, Deus fala, pois o meu pensamento não é igual ao vosso pensamento. O que é o nosso pensamento? Nosso pensamento, vamos imaginar... em primeiro lugar, nosso pensamento é uma sequência de ideias. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. O nosso pensamento está revestido no tempo. Agora vou imaginar, de novo, usando o exemplo do elefante, vou imaginar um elefante branco. Na minha imaginação, ele tem cor, ele tem forma, ele tem largura, ele tem altura, ele tem profundidade. O meu pensamento é tridimensional, mas o pensamento de Deus está acima do tempo e do espaço. Ele é adimensional, está acima de qualquer parâmetro e dimensão. Então, como nós podemos entender um pensamento e uma sabedoria que está totalmente além dos parâmetros e limites da nossa percepção e do nosso mundo? Por isso, a premissa é que certos assuntos não conhecemos, porque nós somos limitados e Deus é infinito. Então, por isso o caráter dogmático. Muita coisa nós temos explicação. O judaísmo é bem razoável em dar explicações. Os judeus adoram perguntar
e muitas vezes as perguntas são mais importantes que as respostas. Uma vez chegaram para o judeu e perguntaram: por que que vocês sempre respondem uma pergunta com outra? Aí ele disse: por que não? Como é que pode alguém afirmar que a reencarnação é do judaísmo, se o judaísmo não é uma religião dogmática? Então, acabei de esclarecer que a premissa de que Deus é infinito, que o ser humano é finito, os mandamentos divinos, parte deles têm explicações plausíveis, outras não, mas a verdadeira explicação de cada um dos mandamentos divinos é que ele quer que atendamos à vontade infinita dele. Quando um ser humano quer alguma coisa, ou é porque ele precisa, ou é porque ele não tem. Eu quero comer. Se eu não comer, eu fico fraco e posso, Deus nos livre, vir a definhar. Posso enfraquecer, me enfraquecer. Se eu tenho um aparelho que eu quero muito comprar, um celular, último tipo, etc., eu vejo na vitrine, eu vejo na internet, eu não tenho, eu quero comprar algo que eu não tenho. Deus não precisa de nada e Deus tem tudo, porque nada se exclui dele, tudo está dentro dele. Mas ele tem uma vontade infinita, ele quer que o ser humano atenda essa vontade. Então, o dogma da religião existe nesse aspecto, a partir da premissa de que nós somos seres limitados e que não temos explicações para absolutamente tudo, e mesmo aqueles aspectos que sim são plausíveis, são compreensíveis e são perfeitamente explicáveis, eles são somente a casquinha, o aspecto superficial de uma sabedoria muito maior. Um, um pescador numa pequena canoa, ele pode estar andando lá naquela região da Indonésia ou das Filipinas, nas Filipinas, onde ocorreu o tsunami, ele pode estar lá no seu barquinho tentando pescar peixes pequenos. Mal sabe ele que está passando por cima da maior depressão no fundo do mar, que é a falha tectônica chamada Fossa das Marianas, que tem quase 12 quilômetros de profundidade. Ele está na vidinha dele, tentando capturar algumas sardinhas do mar, mas ele não tem ideia da profundidade que está oculta bem debaixo da sua pequena embarcação, da sua canoa. A mesma coisa, nós não temos ideia de aspecto de infinitude de Deus. Reencarnação, quando Deus transmitiu a Torá, o seu conhecimento divino, no cume do Monte Sinai, para o povo de Israel, por extensão para toda a humanidade, por intermédio de Moisés e Moshe, Deus entregou a sua sabedoria no seu duplo aspecto. Primeiramente, no aspecto escrito, que é o Pentateuco. Quando o Brasil ganhou o pentacampeonato em 2002, eu falei para todo mundo, nós judeus já temos o penta há milhares de anos. Aí eles perguntaram, o pentacampeonato? Eu falei, não, o Pentateuco, não o pentacampeonato, o Pentateuco, que é a Torá propriamente dita. Foi compilada, foi escrita. Mas as explicações de cada um dos 613 preceitos e também das 7 leis universais dos descendentes de Noah, os Bnei Noah, elas foram explicitadas, elas foram explicadas pormenorizadamente na tradição oral, que foi transmitida oralmente, de pai para filho, de mestre para aluno, até a época dos romanos. Quando os romanos, 1500 anos depois, quando os romanos começaram a perseguir sistematicamente os judeus, os grandes doutores da lei judaica, do conhecimento judaico, os grandes rabinos, eles não conseguiam dormir 2 noites seguidas no mesmo local, tamanha perseguição. Então, quando as pessoas passam por um estresse muito grande, a perseguição física, elas não têm muito tempo para pararem para estudar, principalmente aquilo que estava sendo transmitido oralmente. Então vieram os grandes mestres e acabaram compilando, escrevendo a parte oral da Torá sob forma do Talmud. Muito bem. Deus também não transmitiu a Torá somente no seu aspecto escrito e oral. Ele transmitiu outro aspecto, o aspecto da Torá revelada e a Torá oculta. A Torá revelada é aquela que é estudada por todo e qualquer círculo de estudos, de estudiosos.
Mas a Torá oculta são aspectos místicos, esotéricos, os segredos do universo da Torá que foram transmitidos seletivamente. Por exemplo, tem uma palavra que está na moda na internet, Kabbalah. Eu tenho um amigo engraçadinho que ele falou o princípio básico da Kabbalah. Ele falou o seguinte, o princípio básico é começa aqui, acaba lá. Começa aqui, acaba lá. Muito bem. Então, Kabbalah, você entra numa loja em Israel hoje em dia, compra qualquer artigo, depois você exige a Kabbalah. O balconista, o cashier, o caixa, ele tem a obrigação de te dar Kabbalah. Sabe o que quer dizer Kabbalah em hebraico coloquial? Recibo. Recibo. Kabbalah. Então, Kabbalah vem da palavra recebimento, recepção. Esse conhecimento místico e esotérico, ele foi transmitido seletivamente porque não é só um processo intelectual. Ele exige um refinamento da alma, do ser, do caráter. Ele exige que a pessoa se eleve espiritualmente. Então, a principal ênfase não é de quem transmite, porque quem transmite já é iluminado. A principal ênfase é de quem capta esse conhecimento. Por isso chama Kabbalah. Recepção, recebimento. O esforço maior não é de transmitir, o esforço maior é de se posicionar espiritualmente para receber esse conhecimento, esse refinamento da alma. A mística do judaísmo fala da reencarnação, das várias vidas, da espiritualidade e de tantas outras coisas. Fala da alma. A alma é uma coisa complexa, é um aspecto muito complexo, etc. E a mística vai falar de aspectos que estão fora do nosso alcance visual. São aspectos que tangenciam a espiritualidade. E o que é exatamente espiritualidade? Temos somente noção. Não temos exatamente a verdadeira apreciação, a não ser por meio dos estudos. Mas nós o enxergamos, somente quem percebe a espiritualidade são as almas no desvencilhar, no desenlace do corpo, ou os tzadikim, os líderes iluminados que se refinaram tanto a ponto de enxergarem também o campo adimensional, o campo espiritual. Então, reencarnação tem algumas dicas da Torá. Por exemplo, que Deus, pelas iniquidades dos pais, ele vai se vingar até a primeira, segunda, terceira ou quarta geração. Na verdade, que é uma alusão não às gerações, mas segundo a mística do judaísmo, a reencarnações. Reencarnação é um conceito mais espiritualizado. Então, ele não faz parte da Torá revelada, ele faz parte da Torá oculta, da mística do judaísmo. Por isso foi transmitido seletivamente. E hoje em dia nós falamos de uma forma mais aberta, porque nós estamos na véspera da revelação do Mashiach, onde a plena espiritualidade haverá de se revelar aqui embaixo, no plano físico e material. Depois da pergunta, ele faz a observação. O nosso único dogma, se é que podemos dizer Kadosh, né, Baru, e nem entre os 13 princípios da fé judaica, que é amplamente aceita por todo o judaísmo, ele aparece. Sim, na verdade, o maior dogma, o dogma central do judaísmo é o começo da obra magnânima do o Codex do Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, que era o Maimônides, uma obra monumental que foi escrita há aproximadamente 850 anos e que abrange os aspectos normativos das 613 mitzvot, preceitos bíblicos. E Maimônides começa a sua obra com as seguintes palavras: Yesod a Yesodot, e Ve'amut a Chochmot, Leida sheyesh Eloká, Metziut, Rishon, etc. O fundamento de todos os fundamentos e o pilar de todas as sabedorias é a consciência e a ciência da existência absoluta que é Deus. Deus é a causa primordial e é a meta final. Deus é a força propulsora da existência e a finalidade maior pela qual nós existimos.
Isso lembra um círculo, onde o começo e o fim se confundem numa circunferência. Então Deus é a causa primordial e a meta final. Esse é o maior dogma, que é a fonte inspiradora de todos os 13 princípios, aliás, faz parte dos princípios da fé, princípios fundamentais do judaísmo, que, curiosamente, foram enumerados pelo próprio Maimônides, Rambam. Olha, tem uma pergunta assim, né? Onde está na Torá a prova de que o judeu é judeu se nascido de mãe judia? Veja só, no Dvarim, no Deuteronômio, capítulo 7, no verso 3, está escrito o seguinte: você não casará a sua filha, não casará com eles, com as nações do mundo, com os povos da terra de Israel, mas por extensão, todas as nações. A sua filha você não dará para o filho deles, e a filha deles você não adquirirá para teu filho, porque ele afastará o seu filho de mim, e servirão a outros deuses, etc., e Deus se enervará, etc., etc. Vamos analisar o verso. Você não casará a sua filha você não se casará com os outros povos, não dará sua filha para o filho dos outros povos, e a filha dos outros povos não pegará para seu filho. Por quê? Porque ele afastará o seu filho de mim. Quem é o seu filho de mim? É o casal. Ele, o pai, afastará o seu filho de mim. Quem é chamado de seu filho? O filho cuja mãe casou com o filho dos povos. O filho cuja mãe casou com os filhos dos povos, ele é chamado de teu filho. Ele é filho do casal, fruto do casal. E no verso seguinte está escrito, no hebraico, está escrito ki yassir. Yassir é no masculino, que é traduzido que ele afastará. Quando uma mãe judia, quando uma mulher do povo de Israel casa com um membro de outro povo, o filho dela vai ser afastado pelo homem, porque o verbo está conjugado no masculino, que yassir et bincha, porque afastará o teu filho. Não está escrito no feminino que ela afastará o teu filho, porque não é o teu filho, é o filho dela. Rabino, o senhor pode repetir o nome do livro? Veja só, tem a proibição de casamento com outros povos. Não é uma questão de segregação, muito simples. A gente gosta tanto de educação judaica que a gente não quer, Deus não quer ver os filhos divididos entre pais e ideologias diferentes ou opostas. Aí começa a desavença, vira uma salada de frutas a cabeça da criança. Então queremos dividir os filhos. Então, por isso que não há casamento com outros povos. Então está escrito assim: a sua filha não casará com o filho de outros povos, e a filha dos outros povos você não pegará para o seu filho, porque ele afastará seu filho. Quem é ele? Quem é ele? É o filho dos outros povos. Afastará o seu filho. É no caso da mulher judia, que casa com um homem de outras nações. O filho dela é afastado. E por que está escrito, então, na sequência, porque ele afastará seu filho, no masculino? Porque a referência aqui é o filho dos outros povos. E por que não está escrito ela afastará os seus filhos? Porque já não são seus filhos, são filhos dela. A identidade judaica vai pela mãe. O senhor pode repetir? O pai não sendo, está escrito na Torá, e na verdade acreditamos que cada palavra da Torá é a expressão da vontade, é a expressão de Deus. É Deus escrevendo por meio da maior profecia, que é a Torá propriamente dita, que é o Pentateuco, a Torá de Moisés. Moisés foi o interlocutor, mas Deus ditou
palavra por palavra, letra por letra para Moisés. Então, Deus fala o seguinte: você não casará a sua filha com os filhos dos povos. E você também não pegará a filha dos povos para ser desposada pelo seu filho. Porque ele afastará o seu filho. Quem é ele? É o primeiro caso. Tem dois casos aqui. A mulher judia casada com um não-judeu e o homem judeu casado com uma não-judia. E lá está escrito que ele vai afastar o seu filho. Quem é chamado de seu filho? O primeiro caso. A mulher judia casada com os outros povos, que são idólatras, vão acabar atraindo o garoto, a prole, o menino, a menina, para a idolatria. No versículo subsequente está conjugado na terceira pessoa do futuro, do indicativo, que Assir, porque afastará, está no gênero masculino. Ele afastará. Quem é ele? O filho dos povos. Em relação à filha dos povos, vai afastar o seu filho? Não, porque não é seu filho, é filho dela. Ela não vai afastar o próprio filho dela. Porque no primeiro, a referência de que ele vai afastar é o primeiro casal. A judia casada com o não-judeu. Ele vai afastar o filho, porque ele está ligado com outras ideologias. Por que não está escrito ela, no segundo caso, um judeu casado com a filha dos povos? Por que não está escrito que ela vai afastar o seu filho? Porque já não é seu filho, é filho dela. Certo. Esses dois versículos, Dvarim, tem que ver no original em hebraico, porque só no original do hebraico tem a conjugação no feminino ou no masculino. Se fosse no masculino, se fosse no masculino a referência à filha dos outros povos, que iria afastar o filho do indivíduo judeu, estaria escrito com a letra Taf, que Tassir, porque vai afastar. É a conjugação do feminino na terceira pessoa do futuro do indicativo. Porque ela afastará. Esse verbo conjugado no futuro na terceira pessoa, no português não tem diferença de gênero, mas no hebraico tem diferença de gênero. Entre Yassir, é ele, e Tassir, é ela. Não está escrito Tassir, ela. Então está escrito Yassir. A referência ao primeiro caso. Uma judia casada com um não-judeu, ele vai afastar o filho, que é o fruto do casal. Um judeu casado com uma não-judia, não está escrito que ela vai afastar o filho dele, porque já não é mais filho dele, é filho dela. Porque a identidade judaica é vinculada ao ventre materno. E esses dois versículos, o 3 e o 4, do capítulo 7 do Deuteronômio, é que define a identidade judaica. Rabino, o senhor pode mais uma vez dizer o nome do livro e o versículo? Sim, o livro é o Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, em hebraico, Sefer Devarim, o livro de Devarim, capítulo 7, Perek Zain, capítulo 7, Pasuk Gimel, Pasuk Dalet, verso 3, versículo 3, versículo 4. Vou traduzir mais uma vez os dois versículos. No versículo 3, vou traduzir literalmente. Você não se casará com eles. Tua filha não dará para o filho dele, do outro povo. E a sua filha e a filha dele não tomará para o seu filho. E aí no verso 4 já mata a charada. Eu vou traduzir. Porque ele afastará o seu filho de mim, e eles servirão outros deuses, e a ira de Deus se cairá sobre eles e os eliminará rapidamente. O que significa isso? As duas primeiras palavras do versículo 4. Porque ele afastará seu filho. Não está escrito ela afastará o seu filho. No versículo anterior,
o versículo revela dois tipos de casais. A judia casada com o não-judeu e o judeu casado com a não-judia. Mas no próximo verso está escrito que ele afastará o teu filho, o fruto do casal. Quem é ele? Quem é ele que vai afastar? É o primeiro caso, o primeiro casal ou o segundo casal? É o primeiro casal, que é a judia casada com o não-judeu. O não-judeu, que era idólatra na antiguidade, ele vai afastar o filho do casal. E o segundo caso, que é o judeu casado com a não-judia? Deveria estar escrito na Torá, porque ela vai afastar o filho do casal. Mas não está escrito nenhuma referência em relação à filha dos povos afastar o filho do casal. Sabe por quê? Porque não é o seu filho, é o filho dela. Muito bem. No primeiro caso, a mulher judia é seu filho. Então o marido, ele vai afastá-lo no verso 4, no versículo 4. Agora, quando você, judeu, casa com a filha dos povos, não está escrito que ela vai afastar o filho do casal, porque não é mais seu filho, é filho dela. Então não vai afastar ninguém. Aqui a preocupação é o judeu afastar-se do pacto firmado com Deus. Esses dois versículos, versículo 3 e versículo 4 do capítulo 7, esclarece a identidade judaica. Mas tem que ser no vernáculo, no hebraico original. Porque nas traduções... Você quer me ler a tradução do versículo 4, no capítulo 7? Como está a tradução em Só porque eu Capítulo fechei. 7, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4. Peraí, que eu tinha versículo 4, tá aqui, ó. Posso ler? Deuteronômio, sim. O que está escrito? Capítulo 4. Desviará teu filho de me seguir. Desviará. Você já falou tudo. A tradução está errado. Desviará é ele ou ela? No hebraico está conjugado no gênero. A conjugação não é somente na terceira pessoa do futuro. Está traduzido errado, porque desviará. Quem desviará? No hebraico está escrito porque ele desviará e não ela desviará. O fato de estar escrito ele e não ela, ele é a referência ao filho dos povos. E ela não está escrito nada, porque já não é mais teu filho, é filho dela. Ninguém vai se desviar. O filho já é dela, é dos outros povos. Significa que o ventre materno é que define se a pessoa é judia ou não. Então a tradução está errada, está escrito só porque desviará, mas está em pessoal. No hebraico não está em pessoal. Hebraico está conjugado no futuro do indicativo, na terceira pessoa e no gênero masculino. Ele vai desviar o seu filho. Sabe quem? O pai não judeu vai desviar o seu filho. E a mãe não judia vai desviar o filho? Não, porque não é seu filho, é filho dela. Você entendeu? Sim. Tá claro? Claríssimo, claríssimo. Olha só, tem uma outra pergunta que diz assim, que é bem tranquilinha. Eu queria entender a sua Bíblia que ultrapassa Mateus, que é depois da chegada de Jesus. Então, quando surgiu... Em primeiro lugar, vamos fazer algumas definições. Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Jesus fez a circuncisão Brit Milá com 8 dias de vida. Jesus comia kasher, guardava o Shabat, não misturava carne com leite, não comia porco, só comia peixes com escamas e nadadeiras. Ele procurava seguir todas as leis da Torá. Mas ele tinha umas ideias próprias. Quando surgiu a nova religião, tem várias passagens na Torá de que Deus jamais vai anular o pacto firmado com o povo de Israel, que o pacto firmado com o povo de Israel é eterno, é para sempre. Então, o que fizeram? Quando surgiu a nova ideologia religiosa, chamaram a nossa Torá, que é eterna, de Antigo Testamento. Mas, na verdade, para nós judeus, é o único testamento. Aliás, nem conhecemos essa tal de palavra testamento, que nem tem o equivalente em hebraico. Tem Brit, que é pacto, mas testamento não tem, tem pacto. E aí criaram uma
outra literatura. A língua sagrada, segundo a qual Deus criou o mundo, é o hebraico. O hebraico é chamado de língua sagrada. O grego, com o qual foi escrito a outra literatura, era a língua de um povo originalmente idólatra, que eram os gregos. Os gregos acreditavam nos deuses do Olimpo, eles eram idólatras, com exceção dos sábios, o povão era idólatra, coisa e tal. Então, a Torá não é antiga e nem velha e nem ultrapassada, é a única, ela é eterna, que ela vem de um Deus atemporal. Deus não faz aniversário e nem põe uma velhinha a mais no seu bolo de chocolate e creme, porque para Deus o tempo não passa. Então, o que acontece? Criaram uma narrativa, um outro texto, umas outras ideias. Hoje em dia, na maioria dos templos cristãos, sejam as igrejas católicas, os templos evangélicos, eles falam sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas espera um pouquinho. Isaías, que o nome dele não era Isaías, era Ishaial, em hebraico, ele era um profeta judeu. Ele profetizava as mensagens daquele Deus que nunca nasceu, que nunca morreu, que não tem face, que não tem corpo, que não tem gênero. Não vamos discutir aqui a ideologia do gênero, mas Deus está acima de tudo. É esse Deus que se revelava para o povo de Israel. Todos os profetas estão na nossa Torá. Na outra literatura, ninguém é chamado de profeta. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma profecia na outra literatura e não tem profeta nenhum. Então, na verdade, por que em todas as igrejas, em todos os templos, eles ficam estudando Jeremias, Isaías e Ezequiel, entre outros profetas, ser chamado de velho, Antigo Testamento, é ultrapassado? Para que estudar? Então, aqui é uma contradição. Rejeitaram, mas volta e meia estão buscando inspiração lá. Estão procurando a origem de tudo lá. A identificação do Messias está na nossa Torá. Se é para repelir, é para ultrapassar, é rejeitar o velho, o Antigo Testamento, aquele que está ultrapassado, por que vão buscar critérios de identificação para o Messias lá, se não tem mais validade dentro da outra literatura? Então, quando alguém cita esses outros nomes, Mateus, Lucas, João, Marcos, Paulo e o próprio Nazareno, é uma literatura que simplesmente é desconhecida por nós. Não porque não tivemos oportunidade de estudá-la, porque para nós não faz a mínima diferença. Esdras, no final da Bíblia, Ezra em hebraico, foi ele que estruturou por inspiração divina e profecia, ele estruturou o Tanakh, a Bíblia judaica, a Torá, lacto sensu, não stricto sensus, o Pentateuco, mas lacto sensus, que é toda a Bíblia judaica. E ele colocou nessa Bíblia judaica 24 livros. E o critério desses 24 livros é que eles foram compilados ou por profecia ou por inspiração divina. E cabe esses dois critérios, ou profecia ou inspiração divina. Há 5 livros judaicos que não entraram no Tanakh, na Torá, genericamente, no conceito geral da Torá, na Bíblia judaica. 5 livros não entraram. São chamados os apócrifos, os Sifrei Hitzonim. Os cristãos têm mais de 20, 25 ou 30 livros apócrifos. Nós só temos 5. Mas eles não são fake news, eles são verdadeiros. Mas eles são livros históricos. Eles contam histórias, mas não foram escritos nem sob profecia, nem sob inspiração divina. Então foram deixados de fora. Quais são esses 5 livros? O primeiro se chama Ben Sira, o segundo se chama Judite, o terceiro se chama Tobias, o quarto se chama o Livro dos Macabeus 1, e o quinto se chama o Livro dos Macabeus 2. Esses 5 livros, eles são judaicos, eles são verdadeiros. A fonte deles é fidedigna, a fonte deles é verdadeira. Somente que eles não têm santidade,
porque eles são obras humanas e não divinas. Eles não foram escritos nem sobre profecia, e nem sob inspiração profética, e nem sob inspiração divina. Agora, a outra literatura que é referida pelos adeptos de outra religião, essa literatura não é considerada judaica. Então, nós não temos conexão nenhuma com literatura que não tem conexão com a nossa Torá. Não é considerada judaica, não é considerada extensão da Torá, e nós acreditamos que elas foram criadas pelo ser humano. Elas estão abaixo desses 5 livros chamados apócrifos, porque os 5 livros são judaicos. E essa outra literatura, chamada de Novo Testamento, Evangelhos, etc., não tem nada a ver com o judaísmo. Não tem conexão conosco. Esses 5 livros que não têm santidade, eles são referidos porque eles são judaicos. Agora, essa outra literatura não pode ser avaliada por nós, porque simplesmente não existe parâmetro de avaliação. A gente só avalia algo quando há parâmetro. Quando não há parâmetro, não podemos nem nos dar ao luxo de avaliarmos. Sim, sim. Olha, tem uma pessoa que diz assim que ele não leu o livro de Ruth. No livro, voltando agora, né? Porque a pergunta estava meio sem ordem. Porque no livro de Ruth, ela não é filha de judeu, e ela casa com. A Ruth, então, veja só, a lei judaica diz que quem é judeu é ou filho de mãe judia ou uma pessoa convertida ao judaísmo. Morreu a história. Uma pessoa convertida ao judaísmo, chamado de Ger Tzedek. Na Torá está escrito o seguinte: e você amará o estrangeiro. A palavra ger em hebraico é estrangeiro. Quem é o estrangeiro? É um monoteísta, não é judeu, ele é residente fixo no reino bíblico de Israel. Tá? Aí vem o sábio seguinte: se Deus manda, se Deus nos ordena a amar um monoteísta, Ben Noach, residente fixo de Israel, muito mais em se tratando de um prosélito, de um convertido ao judaísmo. Então, a Ruth é a mais famosa dentre os convertidos ao judaísmo, mas, na verdade, todo o povo de Israel se converteu ao judaísmo. Exatamente. Sabe quando? Ao pé do Monte Sinai. Ao pé do Monte Sinai, antes do pacto firmado com Deus, no Monte Sinai, nós éramos um bando de pessoas descendentes dos patriarcas Abrão, Isaque e Jacó. Quando nós somos chamados de povo de Israel oficialmente, quando Deus firmou o pacto eterno dele no cume do Monte Sinai. Tá? Então, na verdade, tem o conceito de conversão ao judaísmo. Quando há sinceridade, existe um processo todo que toda e qualquer pessoa pode abraçar o judaísmo e ser considerado judeu. A Ruth, realmente, ela era uma convertida ao judaísmo. Dela sai o rei David, e do rei David sai o nosso tão esperado Mashiach, que vai pacificar o mundo, vai recongregar todos os judeus do mundo inteiro na terra de Israel, vai reconstruir o templo e vai ensinar 8 bilhões de pessoas na superfície de 125 milhões de quilômetros quadrados que compõem o planeta Terra. Vai ensinar a toda e qualquer pessoa, até os aborígenes isolados, das ilhas mais isoladas, as pessoas semi-selvagens, vai ensinar a todos a servirem a um único Deus de todo o coração. Muito lindo. Esse é o Messias, descendente do último soberano da casa real do rei Davi. Ótimo, já respondeu 2 coisas, né? O fato de judeu ser judeu porque veio de mãe judia, e para que ela seja judia, basta ela se converter, né? Então, e até o próprio povo judeu se converteu no Monte Sinai. Quem é o top do povo de Israel? Quem é o judeu número 1 do povo de Israel até hoje?
Abraão. Não, esse é o Ah, o primeiro. top, Esse é o Moisés. pioneiro. Top, Pioneiro. top, top, Moisés. Moshe é a maior carreira empreendida em toda a história da civilização humana. Foi o único homem que falou com Deus face a face. Detalhe, Deus não tem face. Face a face significa a proximidade de duas pessoas falando face a face. Mas Deus não tem face. Moshe é o top do top. Sabe com quem ele casou? Com a Tzipora. Tzipora era uma mulher convertida ao judaísmo. Pronto. Ele casou com uma mulher casada ao judaísmo. Ou seja, o top do top do top do top casou com uma pessoa que foi dita bem-vinda ao clube. Pronto. Muito bom, muito bom, muito bom. Lindo. Deixa eu ver aqui. Ai, isso me empolga. Eu amo isso. Amo Torá, amo Torá. Torá para todos. Posso Torá. contar um segredo? Posso contar um Pode? segredo? Eu também. Eu também. Amo demais. Bom, aqui, ó. Se o hinduísmo é mais velho que o judaísmo e já falava de reencarnação, então por que você diz que os judeus que disseram a respeito disso primeiro? Segundo a tradição judaica, o primeiro judeu chamado Abraham, ele nasceu entre os sumérios, na Babilônia. Não existia ainda a Babilônia, era a Mesopotâmia. Certo. Na Mesopotâmia tem um país do lado que posteriormente se transformou na Pérsia. E na Pérsia havia um rio chamado Arian. E do lado dele vivia um povo chamado arianos. Esses arianos foram para a Índia e fundaram o povo hindu. A língua hindi tem conexões linguísticas com o persa. E de lá surgiram os hunos, o sânscrito, que é a tradição mais antiga dos hindus. Segundo a Torá, Abraão, que vivia do lado daquele rio chamado Arian, do lado do qual viviam os arianos, Abraão, ele teve o filho Ismael, que é o pai dos ismaelitas, com a serva da Sara, chamada Hagar. Hagar, segundo a tradição judaica, era filha do faraó. Quando o casal passou pelo Egito, o faraó ficou tão impressionado com Abrão e Sara que ele disse o seguinte: é preferível que a minha filha seja serva desse casal especial do que ser princesa aqui dentro do palácio. Então a Hagar era a filha do faraó. Hagar era a segunda mulher mais espiritualizada do mundo. Ela só perdia para Sará. Ela era muito especial. E Mas só um o minuto, só um Eliezer, que era o minuto. servo... Espiritualizada como se ela não era judia ainda? Não é por mera casualidade que ela era serva da Sará, e não era por mera casualidade que a Sará propôs que a sua serva tivesse um filho com Abraão. Isso significa, segundo o Midrash, que a Hagar, apesar de não ser judia, era uma mulher totalmente espiritualizada. Onde nós sabemos que isso é verdade? Porque tem essa pergunta também. Então, a Torá, veja só, os outros povos, as outras nações, só têm acesso à casquinha da sabedoria infinita de Deus. Eu expliquei anteriormente que Deus transmitiu a Torá no seu duplo aspecto, na Torá escrita e na Torá oral, e na Torá revelada e na Torá oculta. A Torá oral foi posteriormente compilada sob forma do Talmud e sob forma do Midrash. O Talmud e o Midrash versam sobre esses aspectos. Quando na Torá escrita está escrito: e você colocará sinais na sua mão e compartimento dentre teus olhos, é o tefilim, filactérios.
Mas no texto bíblico está escrito que o tefilim ele tem formato cúbico, que não é na mão que se coloca, é que um dos cubos é fixado no bíceps do braço mais fraco, que é aquele que não escreve, não é o meu, porque eu sou canhoto, que é o braço esquerdo, e que o compartimento são 4 compartimentos prensados sob forma de um cubo, que ficam aqui na região equivalente à soleira não é soleira com a palavra? Do Ah, nenê, como que é aquela parte do nenê? Como que é o nome? moleira. Moleira. Eu confundi com soleira. Moleira do nenê aqui, e não é entre os olhos, é na direção entre os olhos. Tudo isso e que contém pergaminhos escritos, e que o compartimento do braço é um só, e por isso ele é chamado de sinal, mas o compartimento na moleira, acima da raiz do cabelo, eu não tenho raiz, mas eu tenho uma ligeira lembrança, resquícios de memória de onde era a raiz. É aqui que era colocado o tefilim. E são 4 compartimentos. 4 textos são costurados, especialmente no tefilim do braço, e são separados no tefilim. Os textos são separados no tefilim da cabeça em 4 compartimentos diferentes que são prensados num cubo de couro. Então você sabe tudo isso. Ah, se não está escrito na Torá, então os judeus inventaram. Como assim? A gente faz a mesma coisa há 3.337 anos, apesar de todas as perseguições e matanças, e mortandade, coisa e tal, e apesar dos judeus terem sido dispersos pelos 4 cantos do mundo, eles cumprem com os mesmos preceitos? Não, a explicação é que não foi inventado pelo ser humano, que eles se eternizaram porque a fonte deles é na mesma Torá, porque segundo a nossa tradição, Deus nos entregou a tradição escrita como a tradição oral, que posteriormente foi compilada sob forma das normas envolvendo cada uma das 613 mitzvot, 613 preceitos bíblicos contidos no textualmente na Torá. Muito bem. Abraão, ele teve um filho com a Hagar, chamado Ismael, depois um filho com a Sará, chamado Isaac. E depois do falecimento da Sará, ele se uniu a uma mulher chamada Keturá, segundo a tradição judaica, faz parte da Torá oral. A Keturá é a mesma mulher que a Hagar com outro nome. Ele teve mais 6 filhos. E está escrito na Torá que ele deu presentes a esses filhos. Os comentaristas perguntam como pode ser que ele deu presentes a esses filhos se tudo que ele tinha, ele acabou transmitindo exclusivamente para o Isaac. Todas as riquezas dele foram herdadas pelo Isaac. Então, que presentes ele deu para esses filhos e os mandou para longe? Ele deu presentes de nomes sagrados que podem influir na transmutação e transmigração da matéria, espécies de magias. Ele entregou para esses 6 filhos. Esses 6 filhos foram para o extremo oriente. E isso se aprende na Kabbalah, né? Então, esse conhecimento todo que existe principalmente no hinduísmo, porque o budismo é uma dissidência do hinduísmo. Todo esse conhecimento que há no hinduísmo foi, segundo a tradição judaica, transmitido por ou esses 6 filhos ou alguns deles. O nome da Índia em hebraico é Hodu. E tem uma outra pronúncia que em hebraico mesmo, que é Hodi, onde o U vira I. Hodi. E Hodi, o U pode de novo virar I e virar Hidi. E na pronúncia hindu, Hidi pode virar o Hindi, que é a língua falada, baseada no Hindustani, falada na Índia. O que significa Hodu em hebraico? Louvem. Por que Abraão transmitiu esses poderes para os outros filhos? Para que haja um equilíbrio de forças no mundo. Ele sabia que Yitzhak era uma concentração gigantesca de luz espiritual. E o mundo só pode subsistir diante de um equilíbrio de forças. Então Abraão deu poderes para outros povos para que esses pudessem dar um puxão de orelha em seus membros para sempre alertá-los e despertá-los para a espiritualidade.
quando na Índia, em outras localizações geográficas, eles veem fenômenos sobrenaturais e fenômenos maravilhosos e sobrenaturais e totalmente inexplicáveis, então eles acabam aceitando a possibilidade de algo que transcenda a nossa capacidade de análise e nossa capacidade de compreensão. Então, na verdade, a reencarnação surgiu na tradição da Índia por meio dos filhos de Abraham que chegaram até lá. Existem artigos na internet que podem ser analisados, artigos que falam da comparação entre o judaísmo e o hinduísmo. Nós encontramos no hinduísmo muitas características que originalmente eram judaicas. Sorry. Que tremendo, né? Eu vou fazer uma pergunta. Por que os judeus estão esperando o Messias se tanta gente acha que o Messias já veio e já chegou? Pronto. Boa, pessoal. Bombástica essa. Vamos embora nessa. Por quê? Então, os critérios de identificação do Messias não pertencem a outra religião, pertencem a nós. A primeira vez que foi falado sobre o Messias, o texto surge na nossa Torá, na nossa Bíblia, e não em outro lugar. Existem muitas profecias sobre o Messias. O que significa Messias, além do Jair Messias Bolsonaro? O que significa Messias? O que significa Messias? Messias vem da palavra Mashiach, que vem do verbo, vem do conceito Shemen HaMishra, o óleo da unção. Sabe qual é a diferença entre rei de Israel e forma de bolo? Rei de Israel a gente unge, e forma de bolo a gente unta. O óleo nas têmporas do rei de Israel, ele é ungido. E o óleo na forma de bolo, para fazer o bolo de chocolate, ela é untada. Uma pequena diferença aí nas semânticas do português. Muito bem. Mashiach significa ungido. O rei Saul foi ungido, o rei David foi ungido e alguns outros. Ungido significa aquele que foi escolhido por Deus e consagrado por meio do profeta. Certo? Mashiach é o último soberano descendente da casa real do rei David. Por que ele é chamado de ungido? Porque ele dá uma sequência à unção que foi feita na época do rei David, quando Samuel, o profeta Samuel, ungiu o rei David. Por isso que Mashiach é chamado de ungido, porque ele é descendente direto do rei David. Mas o Mashiach que nós estamos esperando, ele tem que atender os critérios de identificação que foram apresentados pelos profetas. Isaías, Isaiah, Jeremias, Jeremial, Yehezkel, Ezequiel e tantos outros profetas. Eu sempre me refiro a esses três, que eles são os maiores dentre todos os profetas. Não são maiores em espiritualidade, mas pelo menos o livro deles é enorme. O livro deles é grande, por isso eles são chamados... Quando a gente fala os grandes profetas e pequenos profetas, não é porque uns são maiores que os outros, porque o texto de uns é maior do que o texto de outros. Isaías, Jeremias e Ezequiel são livros grandes. Os outros profetas têm livros pequenos, textos mais curtos, certo? Então, critérios de identificação do Mashiach. Mashiach vai ser descendente direto do rei David. A condição judaica é pelo ventre materno, mas a filiação à tribo e à casa, a família e a casa real do David não é pela mãe, é pelo pai. Mas há uma dificuldade. Eu não vou entrar no mérito da questão em relação a outras religiões. Eu vou falar só do judaísmo. Não vou fazer aqui um comparativo que vai dar, como se fala? Vai dar bode. Vai dar bode, né? Então, o Mashiach precisa ser identificado como descendente do rei Davi pela linhagem paterna, porque quem define a família e a tribo e a casa real do Davi não é a mãe,
e sim o Pai. Número 2. Eu não vou falar os 20, eu vou falar alguns Tá. deles, tá? O Mashiach, ele vai ser rei de Israel. Ele tem que ser rei de Israel. Não pode ser alguém que se apresenta como rei sem nunca ter reinado. Ele tem que ser empossado e coroado e tem que ter o seu período de reinado dentro do povo de Israel. O Mashiach vai reconstruir o templo. O templo tem que estar destruído na época da revelação do Mashiach. Porque se o templo estiver em pé, não tem como construir aquilo que já está construído. Então o templo tem que estar destruído na época do Mashiach e não em pé. E o Mashiach vai reconstruir o templo. O Mashiach vai recongregar todos os judeus de todos os cantos do mundo inteiro. Eu estou parafraseando os profetas. São Tá. profecias. Então o Mashiach tem que recongregar os judeus do mundo inteiro. Nas épocas passadas, quando o templo estava de pé, o segundo templo, 10 tribos já estavam desaparecidas e nem se sabia onde elas se encontravam. Muito bem. O Mashiach, ele tem que, na época o Mashiach, ele tem que pacificar o mundo. Nos últimos milhares de anos, uma guerra pior que a outra. Em geral, muitas guerras religiosas, de uma religião contra outra religião, em nome das suas ideologias religiosas. E até hoje é uma mortandade, derramamento de sangue. Haja vista a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que, segundo a Dilma Rousseff, muitos soldados morrem de traumatismo ucraniano. Muito bem. Então, isso aqui é uma piada, ela não falou isso. É uma piada que inventaram com ela, ela nunca falou isso. Muito bem. Então, outras profecias em relação ao Mashiach. Na época, o Mashiach, depois da aparição do Mashiach, haverá a ressurreição coletiva da humanidade. Todos os entes queridos voltarão. Depois da época do Mashiach, a morte cessará. O Mashiach, ele vai fazer com que todos os povos se dirijam ao povo de Israel para se orientar. O Mashiach vai ensinar a todos os povos e toda a humanidade a servir um único Deus. Não Monoteísmo na veia. haverá adoração a estátuas na época do Mashiach, nem de uma religião do extremo oriente e nem de outra religião do extremo ocidente. Ninguém vai rezar para a estátua de ninguém depois da vinda do Mashiach. Na época do Mashiach, depois da vinda do Mashiach, todas as árvores do mundo se transformarão em árvores frutíferas. Todas, inclusive as árvores do Amazonas. E a maioria não são frutíferas. E todas darão frutos uma vez por mês. São profecias que não se cumpriram em relação a outras religiões. O Mashiach vai ser um ser humano de carne e osso. Não vai ser filho, nem neto, nem sobrinho, nem vizinho, nem cachorrinho de Deus. Ele vai ser um ser humano de carne e osso. Ninguém vai rezar para o Mashiach. Sabe por quê? Porque uma das principais funções dele é fazer com que toda a humanidade reze para Deus, não para ele. Ele não vai ser objeto de culto de forma nenhuma. Mashiach não vai morrer, porque a partir da revelação dele, a humanidade vai recobrar o caráter, primeiro, da imortalidade que o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, tinham, só que eles pisaram na bola e perderam o caráter a característica da imortalidade. Era para eles viverem para sempre, mas eles foram castigados com essa reciclagem chamada de morte. Então, se nós formos ver, eu tenho enumerado por escrito assim, não preciso analisar, tem as 20 principais motivos que caracterizam o Mashiach
e excluem outras possibilidades, porque não são compatíveis com essas profecias, não preenchem os critérios pré-determinados por cada uma dessas profecias. E além dessas profecias, tem muitas outras. Então, o Mashiach, ele vai reaproximar todos os judeus, o mundo inteiro, não só da terra de Israel, mas da prática do judaísmo. Então, nós vemos, entre outras profecias, que ainda não apareceu o ser humano que possa preencher os critérios de todas essas profecias. Por isso, continuamos esperando o Mashiach, que nas palavras do líder máximo da nossa geração, Rebbe de Lubavitch, haverá de se revelar proximamente, iminentemente, nos nossos dias, nessa geração. Amém. Amém. Mais uma pergunta? Não, sobre a. Eu estou vendo aqui, sobre o Almeida, aquele que fez a Bíblia, né? Que traduziu a Bíblia. E depois ele era católico e virou protestante, porque ele andava, né? Muito na Espanha com os europeus, daí tornou a religião protestante. Então, como é que é? O que é Almeida? José, o que? Almeida? Esqueci. Era um padre, né? Que começou a traduzir a Bíblia. E daí ele mudou, né? Ele estava morando na Espanha, ali na Europa, onde tinha muito irlandês, né? Holandês. Foi quando ele. Olha, eu tô falando o que eu ouvi, não sei ao certo se tá certinho holandês ou irlandeses. Isso aí eu já não sei. Bom, e daí. Segundo o Rebbe de Lubavitch, a reforma no cristianismo foi uma coisa boa, porque se espiritualizou mais, parou de adorar estátuas e se aproximou mais da tradição da própria O problema é Torá. que foi então, ele, que eu quero dizer. O reformado, eles resgataram aspectos originais da própria religião. Então, ele decidiu esconder a reencarnação que tinha na Torá. Ele escondeu porque senão as pessoas iam deixar de acreditar no inferno e eles não iam ter mais aquela manipulação por dízimo. Se você não der dízimo, você vai para o inferno. Então ele retirou a reencarnação. Isso procede? Sinceramente, eu não sou especializado em outras religiões. Eu sou especializado somente no judaísmo. Mas eu tenho a impressão que a reencarnação também não pertence ao catolicismo. Em geral, por quê? Por que o cristianismo não tem acesso ao conceito da reencarnação? Por quê? Porque a reencarnação não pertence à Torá revelada. O conceito da reencarnação, principalmente, faz parte da Torá mística, da Torá oculta, quando Deus transmitiu a Torá no seu duplo aspecto, tanto por escrito como oralmente, tanto revelada como oculta. A parte oculta da Torá é a exclusividade do povo de Israel. Os outros povos não tiveram acesso nem à Torá oral e nem à Torá oculta. A reencarnação pertence à Torá oculta. Por que o cristianismo não possui o conceito da reencarnação? Porque o cristianismo não teve acesso a aspectos mais profundos, místicos e esotéricos do judaísmo. Muito simples. Falta de acesso. Eu também não sei a fonte de informação da reencarnação não foi acessibilizada para o cristianismo. Ficou somente na órbita da tradição judaica. Assim como o formato do tefilim, na Bíblia, até curiosamente, os cristãos estudam o Antigo Testamento, passam pelo Pentateuco e não conseguem ver no Pentateuco que há 613 preceitos. Eles, na verdade, a maioria dos quais foram abolidos. Por quê? Porque eles eram direcionados para os judeus e não para outros povos. E eles nem saberiam como cumprir esses preceitos, porque todas as normas
não pertencem à Torá escrita. Como colocar os sinais na mão e entre os olhos, ou como colocar o sinal no umbral das portas, que é a mezuzá, não pertence ao texto bíblico, pertence à tradição oral, que são aquelas explicações que Deus transmitiu para Moshe e que foram transmitidas oralmente até a época dos romanos, quando a partir de então foram compiladas por escrito. Então, muita coisa simplesmente não teve o acesso aberto para outras religiões. Ficou somente na órbita do judaísmo. Um desses conceitos é a reencarnação. Que tremendo. O espiritismo, que é uma vertente do cristianismo, é uma resposta diferente para o catolicismo. O espiritismo é uma religião cristã. O espiritismo fala da reencarnação, mas nem podemos usar como parâmetro no judaísmo, porque a base do espiritismo é uma proibição bíblica. Nós podemos consultar o médico, podemos consultar o engenheiro, podemos consultar o advogado, mas não podemos consultar os mortos. Não podemos consultar os mortos. É uma proibição da... Eles podem espontaneamente, de forma eventual, se manifestar. A comunicação é permitida no judaísmo de cima para baixo, mas jamais de baixo para cima. E aí é tema para uma outra reunião de tão amplo que é esse tema. Vamos fazer também um podcast só sobre Kabbalah, né? O princípio eu já falei. O princípio eu já falei. Começa aqui, acaba lá. Só que no podcast não vai ter final lá. Vai ficar. Na verdade, a gente vai dar uma pincelada, um assunto muito amplo, muito profundo. Nós podemos dar uma bela de uma pincelada no assunto. Olha, Rabino, muito obrigada por mais uma tremenda oportunidade de poder estar aqui ouvindo mais, aprendendo mais com o senhor, muita sabedoria, e eu me deleito, é muito edificante para mim estar aprendendo com o senhor tudo que eu tenho aprendido até aqui, e espero que as pessoas gostem. Vai ao vivo e vai depois gravado no YouTube, e as pessoas vão ter oportunidade de assistir mais tarde. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Eu agradeço também a oportunidade e fica aí o desejo e a bênção de que todos nós sejamos instrumentos para refletir a irradiação da luz infinita de Deus. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Até lá. Mais. Shalom.